Fala, torcida vascaína, Nave Luz na área, trazendo mais um conteúdo para o canal. Galera, vamos de Vasco, porque o Vasco não para, o Vasco é para quem acredita. E temos que acreditar, porque a situação dentro do Vasco está crítica, está tensa, né? Situação muito delicada dentro do Vasco da Gama, porque o elenco praticamente está rachado, né, galera? Alguns jogadores querendo sair, outros querendo ficar, jogadores tristes, jogadores desanimados, jogadores sem tesão. Parece que Renato Gaúcho perdeu a mão e perdeu o elenco. Isso preocupa muito, né, a gestão do Pedrinho, que, atual momento, procura reformulação do elenco na pausa da Copa do Mundo. Mas como vai ser essa reformulação no elenco? Alguns jogadores já estão saindo, né, como é o Matheus França. Parece que o Titi também já não vai ficar. Então tudo indica que alguns jogadores vão abrir espaço para que outros possam entrar. Já tivemos a primeira contratação do menino aí, do América Mineiro, mas não sabemos se ele vai ficar no elenco principal ou se ele vai ficar no sub-20. Mas tudo indica que foi uma contratação para o elenco principal, meio de campo. E tem os moleques da base que estão querendo muito jogar para poder, né, se profissionalizar. Mas vamos falar a respeito dessa formulação do elenco aqui, galera. O que acontece? Parece que o modus operandi será o mesmo. O Pedrinho, junto com a sua gestão, com a Admar Lopes, não vai fazer, não vão, né, vamos assim dizer, né, no plural, não vão fazer nenhuma loucura para poder estar trazendo jogadores caros como sempre. A situação do Vasco financeiramente ainda é delicada, estamos numa recuperação judicial, né, e o Renato Gaúcho, né, em reunião com a gestão do Pedrinho, já entendeu essa situação. Não tem como, né, fazer contratações pontuais, milagrosas, boas, né, sem dinheiro. O que o Vasco vai fazer é trazer jogadores, né, sul-americanos, jogadores que estão sem contrato, jogadores que estão com contrato prestes a vencer, jogadores que estão no banco de reserva nos seus times e que podem vir de empréstimo. Então não dá para brigar hoje para poder estar trazendo jogadores para ser, vamos dizer, peça principal. Ou seja, a gente não consegue hoje brigar por um jogador que está sendo titular num time e a gente chegar lá, falar que quer contratar e o jogador vir para poder estar ocupando esse espaço de titular no Vasco da Gama. Entendendo que o jogador titular hoje de um time, ele é caro para poder estar trazendo, né? Existem cláusulas, existem situações em que o Vasco teria que meter a mão no bolso para poder estar tirando esse jogador de um time. E o Vasco, no atual momento, não está podendo estar fazendo esse tipo de situação, cara. Agora, já o Renato Gaúcho, cara, como eu acabei de falar, ele sabe da importância de contratar, mas entende a situação do Vasco. E por isso, ele realmente resolveu ficar. Renato Gaúcho, ele vai ficar no Vasco da Gama. Ele aceitou ficar ao lado do Pedrinho, da gestão ali do Pedrinho, junto com os demais profissionais, né, junto do Felipe Maestro, entre outros profissionais que se encontram ali, a comissão técnica, para poder estar revertendo essa situação no campeonato. Sabemos que temos a pausa agora do Campeonato Brasileiro, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e a Sul-Americana, né? O que nós não esperávamos era que o Vasco fosse entrar na zona de rebaixamento, até porque, né, o campeonato principal para o Vasco da Gama seria o Brasileirão. Renato Gaúcho deixou bem claro que a prioridade seria o Brasileirão. Ele poupou jogadores na Sul-Americana para poder jogar com os jogadores inteiros no Brasileirão. E mesmo assim, o Vasco conseguiu entrar na zona de rebaixamento. O Vasco é o primeiro. Aí temos o Vasco, temos o Remo, temos o Mirassol e a Chapecoense. Então você vê a situação. O Chapecoense, né, é o 20, 19º é o Mirassol e o 17º, 18º é o Remo e o 19º, estou enrolando tudo aqui, cara. Caraca, eu tô todo enrolado aqui. Eu sei que Vasco é o primeiro lá, né, que ganhou o primeiro jogo, filho, depois da Copa, sai, né? A cada 3 pontos você sabe que um sai. Então o Vasco é o primeiro, aí depois vem o Remo, depois o Mirassol e a Chapecoense é a última. Então é uma situação muito delicada para o Vasco da Gama, cara. Olha quem está na zona de rebaixamento: Remo, Chapecoense e Mirassol.
Se a gente for ver o elenco, a tabela, filho, é só pedreira. Aí temos os times menos expressão, Red Bull Bragantino, Curitiba e Vitória. O resto, mano, dos times que estão na primeira divisão são times de expressão, são times acostumados a estar jogando a primeira divisão. E aí eu falo, mano, uma vez que entra para sair, fica complicado. Então o Vasco vai ter que realmente, né, apostar todas as suas fichas nessa contratação de meio de ano, porque a parada vai ficar salgada. E a preocupação do Pedrinho, da gestão do Pedrinho, é a seguinte, é na zaga. A zaga todo jogo toma gol, filho. Nós temos como zagueiro, fomos apostando Robert Renan, Carlos Cuestas, Lucas, né, Lucas Freitas, e temos o Alan Saldívia, e tem mais um menino da base. Mas não podemos jogar isso na conta do moleque da base, porque o moleque nem entra, né, na zaga. Mas temos 4 zagueiros, desses 4 zagueiros o único titular absoluto é o Robert Renan. E o Renato Gaúcho já testou Robert Renan com Carlos Cuesta, Robert Renan com Alan Saldívia, Robert Renan com Lucas Freitas. E mesmo assim continuamos tomando gol. Cara, a média de altura da nossa zaga é 1,86. Tem zagueiro, quer dizer, tem centroavante com 1,94, filho. E aí o que o Vasco vai buscar aí fora no mercado? Um zagueiro de pelo menos 1,90, 1,95 para poder brigar por essas bolas aéreas, para que venha ser titular absoluto na zaga do Vasco da Gama. Outras coisas que eles irão buscar seria um centroavante que possa fazer gol e um atacante de mobilidade. Mais uma vez esse atacante de mobilidade, mais uma vez esse centroavante que o Vasco ainda não conseguiu achar. Acontece que o elenco do Vasco é um elenco desorganizado, falta qualidade no toque, falta, né, um capricho nas finalizações. Então o Vasco está precisando muito organizar esse elenco que está totalmente desequilibrado, desorganizado. E aí, filho, para isso vai precisar realmente todo mundo unir forças para que a gente possa realmente conseguir organizar esse elenco. Um elenco desequilibrado, desorganizado, desanimado, só com D, filho. Então, cara, não tem muito o que falar, né? Não adianta eu vir aqui e começar a falar coisas boas, porque não sou esse tipo de ser humano, né? Não sou esse tipo de homem que vem para poder ficar iludindo o torcedor. Aqui eu vou falar o que está acontecendo, que é verdadeiro. Então é isso, galera. Eu sei que muita gente não gosta desse tipo de conteúdo que desanima, entristece o torcedor, mas é preciso falar. Infelizmente, estamos nessa situação por conta de gestões lá atrás que fizeram por onde nós estamos agora colhendo fruto. E ainda continuam, porque não querem deixar a SAF do Vasco ser vendida, porque eles querem privilégios. Se não tem privilégios, nós não iremos assinar. Então é isso que nós temos no Vasco da Gama, esse tipo de ser humano, né, rato travestido de vascaíno. Tamo junto, saudações vascaínas. Se gostou do conteúdo, deixa o like, comenta, compartilha, que isso ajuda muito o meu canal assim a trazer conteúdos melhores para vocês, né? Vou deixar o link aí do grupo do WhatsApp para quem quiser entrar e ficar trocando uma ideia com a gente lá, seja bem-vindo. Então, galera, fui. Fala, pessoal. Aproveitem para se inscrever e ajudar o canal a continuar com o trabalho. Apoiem o amigo vascaíno. Vascaíno ajuda vascaíno. Aqui é Vasco.